Uma das mais belas e icônicas representações do cyberpunk no cinema é Blade Runner, dirigido por Ridley Scott. Apesar de ter demorado 35 anos para ganhar uma sequência oficial com Blade Runner 2049, ele teve um impacto imenso no público, influenciando inúmeros diretores e roteiristas que usaram vários dos seus aspectos para contar histórias únicas. Um desses diretores foi Paul Anderson, que junto de um dos roteiristas de Blade Runner, desenvolveu uma ideia a partir de uma interessante parte da história que foi omitida do filme de Scott. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu vou falar sobre O Soldado do Futuro, um filme que não faz parte do universo de Blade Runner de forma oficial, mas que traz uma história criada a partir do seu universo. Um filme que por muitos é considerado uma sequência espiritual do filme de Scott. Portanto, preparem seus spinners, porque agora vamos partir em uma jornada além dos portões de Tannhauser. Estrelado por Kurt Russell, Soldado do Futuro é um filme de 1998 que conta a história de Todd 3465, um homem criado a partir de um rígido programa de treinamento militar para ser nada mais do que um mero instrumento de guerra. Um homem programado para abrir mão da sua humanidade e apenas seguir ordens, atuando como uma mera máquina de matar para os seus superiores. Após uma vida de muitas batalhas, Todd se tornou um dos melhores soldados da sua equipe, até que no ano 2036 surge um novo tipo de unidade em um projeto liderado pelo Coronel Meccan, super soldados criados em laboratório com mais força e agilidade do que qualquer ser humano. Esses já nascidos sem qualquer tipo de emoção que não seja o ímpeto por exterminar os seus oponentes. Assim, o Capitão Church, que comandava a unidade de Todd, decide fazer uma série de testes, colocando essas novas unidades contra os seus melhores homens. E por fim, apenas um dos novos soldados consegue superar 3 dos seus, comprovando assim a sua superioridade em combate. Todd e seus companheiros são declarados mortos durante esse teste, e para se livrar dos corpos, eles os despejam em Arcadia 234, um planeta usado para descarte de lixo. Porém, Todd tinha ficado apenas inconsciente, e ao despertar, ele se vê sozinho e sem propósito naquele planeta. Afinal, soldados como ele haviam se tornado obsoletos. Logo à primeira vista, a trama de Soldado do Futuro já levanta alguns pontos que têm muito a ver com Blade Runner, com soldados humanos se vendo obsoletos diante de uma nova geração de combatentes geneticamente modificados, que são bem parecidos com o que seria uma unidade de replicantes. Em Blade Runner, os replicantes são uma espécie de humanos artificiais criados pela poderosa Tyrell Corporation. Os modelos Nexus 6 apresentados no filme são altamente avançados, possuindo força e agilidade superiores às de um humano e inteligência equivalente à daqueles que os criaram. Apesar de serem praticamente humanos, eles foram criados com o intuito de servir nas colônias extraplanetárias, fazendo o trabalho perigoso nas missões de exploração e colonização de novos planetas. E isso acaba dando início a uma série de revoltas entre os replicantes. Após um motim violento iniciado por uma equipe de combate de Nexus 6, os replicantes passaram a ser considerados instáveis e por isso foram proibidos na Terra. E foi assim que surgiu uma nova unidade especializada em caçar e eliminar esses replicantes, que são justamente os Blade Runners. Todo esse pano de fundo dos replicantes nos é apresentado logo na introdução do filme, em formato de texto. Porém, a ideia inicialmente era ter uma cena de abertura que mostraria um grupo de replicantes sendo despejado e deixado para morrer em uma colônia extraplanetária. Cena que foi justamente o pontapé inicial para a criação de todo o universo de Soldado do Futuro.
O roteirista de Soldado do Futuro é David Webb Peoples, que também foi um dos roteiristas de Blade Runner. E os seus primeiros rascunhos para esse filme surgiram justamente enquanto ele trabalhava no filme de Scott. Em entrevista para a revista Cinescape, o David Snyder, que foi o diretor de arte em Blade Runner e designer de produção em Soldado do Futuro, disse que o filme de Anderson é como uma extensão de Blade Runner, um tipo de irmão do outro filme. E reforçando ainda mais essa conexão, nós temos várias referências ao filme de Scott colocadas ao longo da história, que vão desde um spinner jogado no lixo em Arcadia até detalhes da história de Todd, que lutou no portão de Tannhauser e na constelação de Orion, dois lugares já conhecidos entre os fãs de Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. Interessante que foram usadas até mesmo algumas referências mais obscuras, como a participação de Todd na Batalha das Luas Argentinas, um local que é mencionado apenas na quadrinização de Blade Runner publicada pela Marvel. E os que são mais fãs do trabalho do Kurt Russell devem ter percebido que o filme não tem só referências a Blade Runner. Quando a ficha do Todd é mostrada, todas as condecorações que ele tem são referências a outros filmes de Russell, como o Plisken Patch, referenciando o Snake Plissken, de Fuga de Nova York e de Los Angeles, o O'Neill Ring Award, que referencia o Coronel Jonathan O'Neill, de Stargate, e a Macready Cross, uma homenagem ao lendário Macready, de O Enigma de Outro Mundo. Além disso, o Todd não lutou apenas em localidades de Blade Runner. Ele esteve também nas Luas de Níbia, na Guerra do Turbilhão de Antares e na Guerra das Chamas da Perdição, todas mencionadas em Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. No fim, apesar das semelhanças com Blade Runner, Soldado do Futuro é um filme muito mais voltado para a ação, que usa a sua ambientação de ficção científica de uma forma muito interessante para nos contar a história de um soldado. Uma história que fala sobre os dramas dos veteranos de guerra e coloca Todd em uma jornada pelo resgate da sua humanidade, um vislumbre de redenção após tanto tempo sendo uma ferramenta de destruição. Logo no início do filme, somos apresentados a uma sociedade do futuro onde o complexo industrial militar atingiu o seu auge. Vemos garotos sendo treinados em um programa cruel e impiedoso, elaborado para desfazer completamente o senso de individualidade e de empatia daqueles meninos. Eles deveriam apenas lutar e obedecer e nada mais. E isso, obviamente, os torna indivíduos extremamente violentos, desprovidos de humanidade. Com os olhos voltados para essa realidade durante boa parte da sua vida, ser afastado da guerra é uma coisa que deixa o Todd completamente desnorteado. E não apenas ele, mas todos os seus companheiros, todos aqueles soldados que agora deveriam aprender à força a não serem mais soldados. Yes, sir. You don't even have to salute anymore, Riley. E um ponto essencial para a mudança de Todd é quando ele é acolhido por um grupo de sobreviventes em Arcadia, um evento que o leva a encarar os seus fantasmas e questionar a sua verdadeira identidade. Um dos pontos altos desse filme é a presença do Kurt Russell, que demonstra sua excelência como ator em uma performance altamente emotiva, de olhar distante e poucas palavras. Uma representação desafiadora e um tanto sagaz de um soldado veterano agora abandonado pelo próprio exército, com dificuldades para lidar com a sua mente confusa e marcada por traumas. Quando é abrigado em Arcadia, Todd é exposto a uma nova gama de sentimentos. Ao sair daquele mundo de disciplina autoritária e receber cuidados, ser tratado como uma pessoa e não ter mais que ver tudo resumido à dicotomia entre aliados e inimigos, ele tem despertado dentro de si um lado mais humano, um lado que é capaz de sentir afeto e até mesmo atração física, coisas que ele não teve tempo para aprender, para desenvolver, enquanto sua vida
vida tinha como única função a guerra. E o filme faz questão de colocar em evidência o contraste entre essas duas realidades que ele está vivendo. Quando Todd corta o dedo na cozinha lá, cortando uma cenoura, a Sandra se preocupa com ele, ao contrário do coronel, que humilha o super soldado na frente de todo mundo porque o cara perdeu um olho. Mas lidar com essa nova realidade, com a possibilidade de ser quem ele queria, é mais difícil para ele do que qualquer combate. Afinal, em sua mente havia espaço apenas para medo e disciplina, porque ele era um soldado. Fear and discipline. Always. Além das lembranças traumáticas dos tempos de guerra que o impedem de ter momentos de paz como as outras pessoas, sua condição o torna também um alvo de medo entre os outros. Mesmo sendo aceito e até demonstrando compaixão, ele ainda é tratado como um indivíduo instável, alguém que guarda dentro de si um monstro que pode sair de controle a qualquer momento. Um comentário do filme sobre um drama real que afetou muitos daqueles que tiveram que viver com as sequelas da guerra. Veteranos sem qualquer suporte colocados diante de uma sociedade que, apesar da boa vontade dos familiares e das pessoas mais próximas, também não tem uma base, não tem um preparo para ajudar essas pessoas com os seus dilemas. Indivíduos que são colocados realmente à mercê da sociedade, porque a gente sabe que nem é todo mundo que entende, e isso acaba causando nesses soldados um senso de deslocamento, de incompreensão. Mas Todd estava completamente decidido a superar essa barreira. Agora, pela primeira vez no controle da sua identidade, ele estava determinado a provar para si mesmo que ele não era um assassino, que ele podia ser um protetor. A sua humanidade havia sido suprimida, mas ele ainda era humano. No ato final do filme, quando os super soldados de Macon invadem Arcadia, Todd se vê diante de um combate que só poderia ser vencido com uma força vinda direto do espírito humano, a resiliência. Um combate tenso contra soldados mais fortes, mais rápidos e em maior número, que busca inspiração direta em clássicos de guerra como Apocalipse Now e O Predador, e nos brinda com momentos excelentes. Enfrentando aqueles que agora representavam o que ele já foi um dia, Todd usa de inteligência e furtividade para superar as suas limitações. Uma mudança de paradigmas que, ao ser conquistada, mostra que ele estava bem longe de ser um soldado obsoleto. Além disso, através desses super soldados, o filme coloca também um comentário sobre a desvalorização do trabalho humano diante do progresso tecnológico, colocando pessoas sendo deixadas de lado, abandonadas em prol do progresso. Soldados que viveram suas vidas inteiras dedicadas a isso, agora desamparados e desvalorizados diante de máquinas supostamente melhores, mas que no fim ainda não estavam prontas para os substituir por completo. Well, maybe you should have made him smart instead of fast. Uma crítica do roteiro a esse anseio da sociedade de buscar acomodação no progresso, de se apegar a tecnologias que muitas vezes não são verdadeiramente eficientes, elas só parecem eficientes. O que pode até parecer coisa do passado, mas daí nós vemos pessoas baseando suas pesquisas em respostas de inteligências artificiais, que já foi comprovado que nem sempre são corretas. Ou seja, é mais uma vez o futuro repetindo o passado. Parece que a ficção científica adivinha, mas na verdade nós estamos apenas cometendo os mesmos erros muitas e muitas vezes. Apesar de pouco popular entre os críticos e um fracasso em bilheteria, Soldado do Futuro conseguiu ao longo dos anos cativar uma parcela de admiradores entre os fãs de guerra e ficção científica, e hoje figura entre algumas pérolas cult queridinhas do gênero. Um filme que é simples, sem muitas surpresas, na verdade você adivinha bastante coisa que vai acontecer antes que elas aconteçam,
pareçam, mas que pode ser legal para quem busca uma obra sobre guerra despretensiosa, com um show de atuação do Kurt Russell, que precisa ter destaque porque realmente está excelente nesse filme, mas com um conjunto da obra que no fim acerta mais na parte visual do que na narrativa em si. Não é verdadeiramente ligado com Blade Runner, mas é um filme que vale a pena conferir se você gosta de ficção científica. E para muito mais análises e curiosidades sobre a ficção científica e seus universos, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Obrigada a todos que assistiram e vejo vocês por outras galáxias!